Olá, magníficas! Essa semana nós vamos começar a série Conceitos Fundamentais para o Emagrecimento. E o primeiro conceito é ter pensamentos diferentes. E como é que você consegue isso? Primeiro, você tem que pensar antes de agir. Isso significa que você não pode agir por impulso. Jamais pode agir por impulso, porque o impulso ele te faz tropeçar. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu vou fazer duas perguntas a você e aí vou contar uma parábola. A primeira pergunta é: como é que a lagarta por que a lagarta se transforma em borboleta? E a segunda pergunta é: o que impede da lagarta se transformar em borboleta? Será que a gente vai conseguir responder essas duas perguntas? Vamos conferir? Para você entender o conceito 1, eu vou contar uma parábola. É a parábola da borboleta. Bom, vamos imaginar uma lagarta. A lagarta, ela se transforma em borboleta. Mas para que isso aconteça, ela passa por uma metamorfose. Eu não sei se vocês já observaram, mas a borboleta, ela não surge linda e maravilhosa. Primeiro, ela é uma lagarta, bem feia, por sinal, que se transforma, fica dentro de um casulo. E esse casulo vai contribuir para que ela mude, para que a estrutura física da borboleta se transforme. A lagarta se transforma em borboleta porque ela entra no casulo e ela se permite passar aquele tempo dentro do casulo, construindo esse novo corpo de borboleta. Para que esse processo de metamorfose funcione, ela precisa ter duas características: tranquilidade e paciência. Porque ela sabe que vai correr riscos, afinal de contas, ela vai ficar lá, pendurada, inerte, esperando todo o processo fisiológico acontecer. E se ela tentar sair antes do período, o que é que vai acontecer? Ela morre, porque a estrutura física dela ainda não está formada. Então, para que a metamorfose funcione corretamente, ela precisa aguardar o tempo devido. Então, para que isso ela não morra, ela tem que ter muita paciência. Então, tranquilidade e paciência nesse momento é importante para que o processo ocorra de forma fácil, rápida e ela surja como uma linda borboleta no final. Muitas vezes a gente pensa que liberdade é quando eu estou no controle. Lê do engano. Liberdade é quando eu deixo que as coisas aconteçam sem que eu esteja no controle. Isto responde à primeira pergunta, que é: por que a lagarta consegue se transformar em borboleta? É porque ela se deixou vulnerável. Então, para que o processo flua, ela permitiu que o seu corpo fizesse a construção de um novo ser. No emagrecimento acontece da mesma forma. Se você não permitir que o processo ocorra, nunca você vai conseguir emagrecer. Então, dentro do processo de emagrecimento, você se deixar vulnerável, ou seja, fluir o processo, vai contribuir para que você alcance o seu objetivo. Essa é a primeira similaridade com a parábola. E a segunda pergunta é: o que impede a lagarta de se transformar em borboleta? É só a falta de verdade. Ela tem que ser verdadeira com ela mesma, reconhecendo suas imperfeições, suas limitações, seus medos, reconhecer que tem defeitos e que realmente ela quer e precisa mudar. E para isso ela não pode mentir para si. Assim também acontece no emagrecimento. Quanto mais você mente para você mesma, achando que vai conseguir fazendo errado, você está se sabotando. Então, a falta de verdade é a falta de clareza, é a falta de autoconhecimento. Por isso que é importante você estar dentro de um processo de emagrecimento. Porque se você estiver sozinho, fica mais difícil. Daí
essas parábolas e esses ensinamentos que eu passo aqui. Percebeu as similaridades entre você e a borboleta? Para que o seu emagrecimento funcione, você precisa introjetar essas duas características, a vulnerabilidade e a verdade. Você não pode estar dentro de um processo de emagrecimento querendo estar no controle da situação. E você não pode mentir para você, é faltar com a verdade. Então, a diferença entre quem consegue emagrecer e quem não consegue emagrecer é quando você burla essas duas características e situações. Então, permita-se, deixe fluir o processo para que você consiga alcançar seu objetivo. E eu te convido para conhecer o nosso método de nutrição emocional e comportamental. Clica no link da bio, agenda a sua sessão e a gente se vê lá na sessão de autossabotagem.